Como é a família, aqui fala o vosso youtuber favorito, Arnito Cerveja. E no vídeo de hoje eu vou estar a reagir a um vídeo, né, chamado A História do Brasil, porque eu não sei qual é a história do Brasil, eu só sei que o nome Brasil veio de um pão chamado pau Brasil, que os portugueses deram a esta árvore e tal. Como vocês sabem, eu também sei que o Brasil foi colonizado pelo Portugal. O resto já não sei, nem sei porque que Rio de Janeiro deixou de ser capital. Então, vamos ver no vídeo. E pessoal, top de me seguir no Instagram, Facebook, link na descrição. E top de se inscrever no canal. E sem mais demora, vamos! Vamos ver qual é a história aqui. Quando os primeiros humanos chegaram ao continente americano, por aqui ou por aqui, Antes de Cristo, dividindo em vários grupos. o Brasil já existia antes de chegada Cristo. dos portugueses, o território do Brasil era Só talvez não tinha nome, né? Então, em 1500, Pedro Álvares Cabral chega ao Brasil e chama o local de Ilha de Vera Cruz. Porém, depois de algum tempo, passa a chamar o local de Antes do Brasil era Ilha de Vera Cruz. Terra de Santa Cruz. Agora já foi Terra de Santa Cruz. E ele não foi o primeiro. Pedro Álvares Cabral e sua tripulação chegaram onde hoje é a cidade de Porto Seguro e já notaram os habitantes do local, que eles chamaram de índios, e já foram catequizando e fazendo negócio com eles. Neste tempo, a única coisa que os portugueses levavam do Brasil era o famoso pau-brasil. Eu sei que o nome Brasil saiu desse pau aqui. Mas esse pau era como mesmo? Todos os comentários, só esse pau era como mesmo? Em 1530, alguns anos antes, Portugal e Espanha queriam dividir algumas terras. Tipo um pequeno território dos países. Mas eles queriam lutar por causa do Brasil, mano. Então fizeram um tratado. Na América, isso foi crucial para as fronteiras atuais. O Brasil acabou sendo dividido nas capitanias hereditárias, mas isso não funcionou muito bem, então veio o Estado do Brasil e posteriormente também o Estado do Maranhão. Nesta época perceberam que o Brasil era muito bom para a plantação da cana-de-açúcar, porém alguém precisava trabalhar nas plantações. Então começa a vir os primeiros africanos para serem escravos e Moçambicanos, angolanos, esse. Durante o século XVI, os franceses tentaram pegar o rio. Portugal, sabe, fez uma merda, Portugal. Desculpa aí, português, mas é sério, né? É sério. Em 1580, Portugal e Espanha acabam formando a União Ibérica, pois o rei de Portugal havia morrido e o mais próximo da linha de sucessão era o rei da Espanha, e isso foi até 1640. Isso meio que anulava o link deste vídeo aqui está na descrição. E também na descrição tem meu Instagram, Facebook. Top de ir lá e me seguir. Foram fazer uma expedição em busca de minérios e escravos. Os holandeses invadiram o Nordeste. O Brasil foi invadido tantas vezes, então. Já haviam se separado. Os portugueses ficaram tipo, eram donos. Já que os holandeses pegaram o conhecimento e o aplicou em outro lugar. Porém, no final do século XVII, acabam sendo descobertos ouro na região de Minas Gerais. Descobriram ouro agora. Deixaram cana. Primeiro pegaram. Primeiro pegaram pão Brasil, agora cana de açúcar, agora descobriram ouro já. Mano, tinham que deixar isso para os brasileiros, sozinhos eles iam saber por que Portugal foi assim, afinal. E vários outros acontecimentos. Com a descoberta de ouro em Minas Gerais, a região começou a atrair pessoas de todas as partes e logo se tornou a capitania mais populosa. Minas Gerais tinha... Quem não quer ouro mesmo? E a coroa portuguesa queria seus 20%, ou então era derrama. E isso deixou muitos mineiros revoltados. Acontece assim a Inconfidência Mineira. Portugal não gostou nada dessas pessoas conspirando contra ele e declara lesa majestade, ou traição do rei. O único condenado à morte foi um cara chamado Tiradentes. O século XVIII foi muito era para servir tipo de... como falam? De exemplo, era para servir de exemplo, por isso que mataram. O comecinho do século no Brasil foi marcado por mais conspiração e a invasão da Guiana Francesa. Porém, na Europa as coisas estavam interessantes. Em uma tentativa de enfraquecer a Inglaterra, Napoleão Bonaparte declara bloqueio continental em toda a Europa. Ninguém deveria fazer negócios com os britânicos. Deixa eu tirar esses óculos. Como tinha uma boa relação com o Reino Unido, fala
externo. Então Napoleão invade Portugal. Com isso, a família real portuguesa se move para o Brasil. Mas não só eles. Vieram Os portugueses... cerca de 15 mil pessoas de Portugal para... Mano, assim estavam vendo o Brasil o refúgio deles. Enquanto eles deixavam seu próprio país e vinham para o Brasil. Brasil nesta época. Com isso, o príncipe assinou um decreto que liberava o porto brasileiro para fazer negócio com outros países. Assim, ele poderia continuar ajudando os britânicos. Além das pessoas, várias outras coisas valiosas vieram para o Brasil, como um acervo de livros da Biblioteca de Lisboa e várias outras Eles coisas de trouxeram valor. livros, A vinda né? da família real mudou o rosto do país, principalmente do Rio de Janeiro. Várias lojas, teatros e joalherias e várias outras coisas. Construíram foram também abertas aí. coisas A lá. arquitetura começou a seguir um padrão mais europeu e várias outras coisas foram criadas. E pessoal, brasileiro, top de comentar, foram os portugueses que construíram tipo a igreja católica que está aí, que é a segunda maior do mundo. Foram os portugueses ou foram vocês mesmo brasileiros? Essa curiosidade é minha também, né? Mas top de comentarem, foram os portugueses que construíram aquela igreja ou foram vocês os brasileiros? A segunda igreja católica maior do mundo. Mano, só perdendo com a igreja que está em Roma, né? Com a Academia da Marinha, Academia Militar, Laboratório de Química. Os portugueses já queriam logo dominar e ficar logo. Queriam que o Brasil fosse Portugal, então. Uma situação irregular. Seus comandantes não estavam em Lisboa. Dom João VI e seus súditos não estavam querendo voltar para Portugal tão cedo, já que haviam se instalado. Gostaram do Rio de Janeiro. Então, para resolver a situação, ele eleva o Brasil para reino. No caso, o Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. Porém, isso não deixou os portugueses muito satisfeitos. Isso aqui é de Real Com isso, Madrid. o Brasil anexa a Cisplatina e acontece a Revolução Pernambucana, onde Pernambuco pretendia se tornar uma república. Porém, Dom João VI deu um jeito nele. Acontece a Mataram, Revolução sim, Liberal na Bahia antigamente e no também. Pará, e a Bahia também tenta ser independente. Os portugueses não estavam nada satisfeitos com seus líderes aqui no Brasil e exigem a volta do rei para Portugal. Eles também queriam que o Brasil voltasse a ser uma colônia de Portugal. Porém, os brasileiros não gostaram nada disso. Então, para Força, evitar um Brasil, conflito, força. o rei volta para Portugal e deixa seu filho, o príncipe Pedro de Alcântara, aqui no Brasil. Porém, mais tarde, os portugueses exigem a volta de Pedro também. Então acontece o Dia do Fico, onde Pedro de Alcântara falou que ia ficar aqui no Brasil. Queria Mais tarde, tanto o quando Pedro Brasil. estava resolvido, Queriam tanto o Brasil até não querer voltar no seu próprio país. Só por causa de ouro ou o que é mesmo. Mas São Paulo é bem bonito, acho que ele se encantou com a cidade. alguns problemas na província de São Paulo, ele é avisado que estavam querendo tirar a autonomia brasileira. Então ali mesmo ele grita independência ou morte, às margens do rio Ipiranga. Meses depois, Diz o que ele Brasil queria seria matar os oficialmente donos. independente. O Brasil venceu nesse. Os portugueses saíram, vamos ver. Império Apesar de Brasil. dizermos que a independência do Brasil foi pacífica, houve sim uma guerra da independência em várias das províncias do país. E nos E às vezes dá uma lutar. reconheceu a independência do Brasil. Tu na ganhaste condição de o pagarmos Brasil. uma indenização a eles. Então, Dom Pedro I nomeia José Bonifácio, também conhecido como Patriarca da Independência, como ministro do Reino e dos Negócios Estrangeiros, e convoca uma assembleia para criar a primeira Constituição do Brasil. Nela havia o quarto poder. Muitos acusavam Dom Pedro de ser um governo autoritário por causa desse quarto poder, já que ele era mais forte que os outros três. E isso, em parte, gerou a Confederação do Equador, um movimento separatista na região do Nordeste. Tanto trabalho assim depois da independência. Na popularidade do imperador. Mais tarde acontece a Guerra da Cisplatina, onde no fim ela acaba ficando independente e vira o Uruguai. Para manter o Império unido, Dom Pedro faz uma viagem pelas províncias. O primeiro reinado do Brasil foi muito turbulento. Muitos não concordavam com as decisões de Pedro I. Ele ainda piorou a Houve situação. guerra, noite de garrafadas. Aconteceram revoltas. Garrafada. e, Esse além português disso, aqui é as novo. coisas Eu, não estavam é pela primeira vez que eu ouvi de Dom garrafadas. Pedro I acaba abdicando ao trono e volta para Portugal, deixando seu filho Dom Pedro II, de apenas 5 anos, como imperador do Brasil. Ué? Mas obviamente Pedro II não poderia 5 anos, como vai ser tipo um líder com 5 anos? O que a criança já sabia nesse tempo com 5 anos? Ah, mano.
Até aqui também exageraram, né? 5 Ia anos. governar ainda. Então, nesta época, o Brasil é governado por várias regências. Durante o Oh. período de regência, mais revoluções e movimentos surgem, além da Guerra dos Farrapos, que acabou gerando a República Rio-Grandense e a República Juliana. Essa última não durou muito, já a Rio-Grandense só voltou a ser parte do Brasil quase 10 anos depois, em 1845. Em 1840, E o Dom Uruguai Pedro não se torna voltou não, porque imperador do agora Brasil. mesmo que eu estou a Neste gravar esse período, vídeo do o Uruguai café era um já era o país. principal produto produzido no Brasil. Sua economia se estabilizou e cresceu bastante. Durante No esse Brasil período, também foram criadas produzia até também café. grandes linhas ferroviárias e, como é de costume, aconteceu várias coisas. Essa Porém, a mais revolta não marcante parou delas em foi a Guerra Brasil. do Paraguai, que foi o maior conflito armado da América do Sul. E depois de mais de 5 anos de guerra, O Brasil é tão grande, pessoal. Porém, essa guerra deixou o Brasil em uma situação muito boa. O exército se sentia desprezado pelo Império. Além disso, perto do fim do Império, foi assinado a Lei Áurea, lei essa que liberava os escravos. Lei Porém, Áurea. muitos donos de escravos não ficaram muito felizes com isso. Eles queriam ser indenizados pelo governo e ficaram contra o Império também. Com o fim da escravidão, Então a ver pessoas que têm escravos, ele disse, solte os escravos, eles querem ganhar dinheiro para soltar os escravos, mano. Não podemos ser assim, né? Nós africanos aí sofremos. Mano, pá. Você deve até começou ser também pago um para período de soltar. grande imigração para o Brasil, já que o Brasil precisava de trabalhadores. Em 1889 acontece o golpe de Estado que deu fim ao Império e início à República do Brasil. Ato também conhecido como Proclamação da República. Império se Essa agora foi a nossa primeira República. bandeira republicana, bem original por sinal. Porém, ela foi usada por Eles tipo levaram tipo, o design de EUA para o Brasil. Eu gostei desse boneco. apenas 4 dias, até ser substituída pela versão que conhecemos. No período A bandeira ficou 4 dias só. Vocês brasileiros são bravos, juro. 4 dias. Vocês decidem. Por isso que eu vejo no Brasil, tipo, quando há corte de energia, vocês falam, tipo, estão a mandar apodrecer peixe, carne. Atualmente já não há, tipo, corte de energia, tipo, que ficam logo, tipo, um longo tempo, né? Em relação aqui a Moçambique, que é normal ficar uma semana. Vocês brasileiros mesmo decidem que isso não é porque não. Agora aqui é Moçambique, não nos jovens. Sim. República Velha. Os primeiros anos da República foram bem estáveis. O Brasil República passou de Império do Brasil para Estados Unidos do Brasil. E sem muito Estados apoio Unidos, popular, eles em alguns levaram muito momentos, dos Estados os primeiros anos Unidos foram de América, né? militar, até virar uma democracia. Acontece a Revolução Acreana, onde o Acre declara a independência da Bolívia e se junta ao Brasil. Além de outros conflitos, o Brasil também fez uma pequena participação na Primeira Guerra Mundial. A época entre 1889 e 1930 foi conhecida como política do café com leite. Os presidentes eleitos ficavam mudando entre Política do paulistas e café, do leite, até que né? nas eleições de 30 acabou sendo Getúlio Vargas versus Júlio Prestes. E quem ganhou? Ah, essa eu sei, foi o Getúlio Vargas, claro. Não, na verdade foi o Júlio Prestes. Porém, na Revolução de 30, acabaram tirando o presidente Washington do poder e, mais um golpe de Estado, Júlio Prestes nem chegou ao poder. E quem foi colocado para ser o presidente foi Getúlio Vargas, dando assim fim na República Velha e início à Era Vargas. Mas ele ganhou, por que não foi? Lembrando que apesar de ter ficado no poder por 15 anos, ele só é 15 considerado anos. um ditador a partir de 1937. Aconteceram várias coisas na Era Vargas. Revolta Ele de criou vários princesa. direitos trabalhistas durante esta época. Muitos deles ainda estão em vigor Sim, até pessoas hoje. queriam Queimou tipo, o café, descanso. fez alguns tratados com os Estados Unidos para ajudar na indústria brasileira. E foi no governo dele que o Brasil entrou na Segunda Guerra Mundial, mandando cerca de 25 mil homens para lutar na Itália. Até que em 45 ele foi forçado a renunciar e começa assim a República Nova, ou República de 46, com uma nova Constituição. Algum tempo depois, Getúlio Vargas está de volta, porém dessa vez ele foi eleito. Neste seu segundo governo foi criado a Petrobras e a Vale do Rio Doce. Devido a vários motivos, Getúlio Vargas acaba A Vale esteve aqui em Moçambique, foi no, acho ano 2023. Se não foi em 2022, no fim, foi em 2023, no início, que a Vale tipo, vendeu a empresa para uma nova, Vulcan, que pelo que eu estou a ouvir é uma empresa agora já é de indianos. cometendo suicídio em 54 no Palácio do Catete. Ele se Outro matou? presidente que se destacou
50 anos em a capital 5. Brasília foi inaugurada, além de uma bela dívida externa. Mano, Nos anos ele 60, fez todos tinham tudo. medo da Mano, fome o do que mundo, poderia ser feito em como 50 anos, ele fosse fez em implantado 5. no Brasil. E as pessoas meio que achavam que isso poderia Legal. acontecer no governo de João Goulart. Então veio a intervenção militar, que ficaria no governo por apenas alguns meses, até que as coisas se estabilizassem. Bem, mas eles ficaram no poder por 20 anos. Essa foi uma época de extremos no Brasil. Muitos gostavam do governo dos militares, enquanto outros odiavam. E bom, essas discussões acontecem até hoje. Na época dos militares, a economia do Brasil cresceu muito, mas também houve um aumento na dívida. Depois de muito tempo, tá bom, os de ver militares quem? foram aos poucos devolvendo o poder, e o Brasil voltou novamente a ser uma democracia. Então temos a nova república, Não que foi, vai mano, de o Brasil mudou 1985 muito. até os dias atuais. Foi elaborada uma nova constituição, conhecida como Constituição de 88. Comenta aí se e você desde quer então, tipo o a Brasil história de teve mais um monte de Moçambique. presidentes, Comente dois aí. impeachments, Comente aí, eu vou escândalos, trazer a história de Moçambique Hoje, o aqui Brasil neste é a canal nova aqui. É só você economia comentar aí, mundial, pedir logo à frente do tipo que Canadá vídeo você e quer que eu atrás da faça um Itália. react, né? Considerando que o Brasil tem mais ou menos 210 milhões de pessoas, esses números são desanimadores. Em PIB per capita, estamos na posição 68. E sim, o PIB do Brasil teve uma queda gigantesca nos últimos anos. Trilhão. Infelizmente. Bom, pessoal, então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Não saia do vídeo agora, calma aí. Como vocês sabem, o meu canal é mais focado em geografia e história. Pessoal, este foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Top de se inscrever no canal, deixar o seu like, ativar o sininho para não perder nenhuma das minhas novidades. E pessoal, comenta aí que vídeo você quer que eu faça um react, que eu faço normalmente. É só mandar o link do vídeo e eu vou lá fazer, porque às vezes você pode me dar o nome e eu pesquisar, ver muitos vídeos e eu reagir um vídeo que não era do seu gosto. Então manda o link do vídeo que eu faço um react. E pessoal, dizer que este canal atualmente vai estar focado mesmo em react por causa de já a minha faculdade vai começar no dia 19 de mês de fevereiro, que é esse mês aqui. Então vai me focar em react. Então pessoal, top de me seguir no Instagram, Facebook, link está na descrição e é lá onde eu posto no dia a dia, né? É lá mesmo, não estou a mentir, é lá mesmo. Tô com tudo lá, tô com tudo. E pessoal, é isso aí. Top de se inscrever no canal, deixar o seu like, ativar o sininho para não perder nenhuma das minhas novidades. A minha língua tá falando tipo eu sou um sotaque, né? Pessoal, vamos falar, é isso aí.